Olá, queridos alunos, mais uma videoaula, professor André Figueiredo, relevo 1, né, formação do nosso planeta Terra. Tá? Na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho o processo de formação do nosso planeta Terra, constituição do nosso planeta, ok? Então, para a gente começar a falar um pouquinho do processo de formação do nosso planeta Terra, né? Cabe lembrar aqui que o nosso planeta ele tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, tá? E ao estudar a história do nosso planeta, a gente precisa estudar o que nós chamamos de tempo geológico, tá? O que é o tempo geológico? Existe o tempo histórico, né, que é o tempo, né, a cronologia, a história do homem sobre o planeta Terra, tá? Que é o tempo dos dias, meses, anos, séculos, ok? E existe o tempo geológico, que é o tempo de datação da história desde o surgimento do planeta Terra até os dias atuais. E esse tempo geológico, ele, através desse esquema aqui, nós temos, ele é dividido, organizado em eras e períodos, tá? Chamado de pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico, né? O cenozoico terciário, o cenozoico quaternário, tá? E inclusive hoje, pela atuação do homem, né? Pelo surgimento do homem e a presença do homem, hoje se discute, né, uma nova era chamada antropoceno, que seria justamente a partir da presença do homem, né, sobre a superfície terrestre e aí as suas atuações, ok? As suas transformações e, no nosso caso, a construção do espaço geográfico, ok? Nessa imagem eu tenho uma representação aqui, né, temporal, que é datada de bilhões de anos, tá, ok? O tempo geológico ele é diferente porque é o tempo de bilhões de anos. Então vem desde o processo de formação, desde o surgimento do nosso planeta há 4,6 bilhões de anos, né? Nesse cenário aqui, para a gente lembrar, né? Segundo a ciência, né? O nosso planeta ele era uma bola de fogo, vamos dizer assim, no seu processo de formação dentro do nosso sistema solar, e com o passar do tempo, né, ele foi esfriando, e a partir do esfriamento, né, do nosso planeta foram se consolidando as camadas, né, internas do nosso planeta, né, num cenário tipicamente de grandes erupções, né, onde se expeliu muitos gases, né, onde deu origem à nossa atmosfera terrestre, até o momento do surgimento, né, da chuva, né, dos oceanos e os seres vivos, né, que conhecemos hoje. Então, esse tempo geológico ele é representado através dessa espiral aqui, ó, que começa com o processo de formação do planeta Terra, 4,6 bilhões de anos, e com o passar do tempo, né, vão acontecendo, né, fenômenos, vão surgindo espécies, tá? E fatos que acabaram constituindo o nosso planeta com o passar de anos, tá, ok? Dentro dessa escala de tempo geológico, aqui nós temos o homem, né? O homem ele foi o último, né, a surgir, foi a última espécie a surgir desde o processo de formação, né, lá do nosso planeta há 4,6 bilhões de anos, tá, ok? O homem foi o último a surgir. Se a gente fosse considerar o tempo de formação do nosso planeta, né, se a gente considerasse aí em um dia, no intervalo de 24 horas, o homem teria surgido justamente às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, tá, ok? Então o homem foi o último a surgir dentro dessa escala geológica de tempo aí, tá bom? A constituição do nosso planeta, tá, ok? A ciência nos diz que o nosso planeta ele é dividido em camadas, né? Camadas internas, que a gente conhece bastante, tá? Que é a crosta, né? O manto e o núcleo, ok? Sendo que o núcleo há subdivisões, núcleo interno e núcleo externo, tá bom? A crosta terrestre, ela seria, né, o que nós chamamos de litosfera, né? É a camada superficial do nosso planeta, é a crosta terrestre. Essa crosta terrestre, a espessura dela varia, né, de 0 a 70 quilômetros, tá? Isto é, existem áreas onde ela é mais espessa
e áreas onde é menos espessa, tá ok? Sobre os continentes ela é mais espessa e sobre os oceanos ela é menos espessa, tá ok? O manto, né? O manto é a camada intermediária, tá? O manto é a camada intermediária e varia aí entre 70 a 2.891 quilômetros de espessura, ok? Tudo bem? E o manto ele é formado, né, por minerais e rochas, tá? E rochas da litosfera que estão, né, derretidas, né, a alta temperatura aqui no manto, tá legal? Aproximadamente aí em torno de 4.000 graus Celsius, tá? Esse material que ele acaba derretendo aqui, nós chamamos ele de material magmático, né? É um magma. E esse magma ele fica circulando, né, em movimento justamente no manto em função da alta temperatura e pressão, tá? O que nós chamamos de material magmático, a gente vulgarmente chama de lava, né, de lava vulcânica, quando o vulcão entra em erupção, tá bom? Depois nós temos o núcleo, né? O núcleo que ele é dividido em núcleo externo e núcleo interno, né? O núcleo externo, segundo os cientistas, tem entre 2.391 km a 5.190 km de espessura. E o núcleo interno está entre 2.391 km a 6.731 km de espessura, tá ok? O núcleo interno e externo, segundo os cientistas, o núcleo externo ele é líquido, tá? E o núcleo interno ele é sólido, formado por níquel e ferro. E as temperaturas aqui chegam a atingir mais de 6.000 graus Celsius, tá ok? Então, observem que essa dinâmica que existe dentro do nosso planeta, ela é que é responsável por vários fatores que interferem na nossa vida, como o campo eletromagnético, como a gravidade, tá ok? Então, daí a importância da gente compreender que a Terra é um corpo dinâmico, a Terra está em movimento. Quando eu falo que a Terra está em movimento, não significa apenas dizer, né, ou lembrar lá dos movimentos de rotação e translação da Terra, não, tá? É que a Terra é um corpo dinâmico porque justamente existe um movimento no seu núcleo, no seu manto e obviamente a gente percebe isso na crosta, tá? Essa aqui é uma representação artística do que seria, né? Lembrando aí, do que seria, né, o interior da Terra, né? Representando aqui o núcleo, né? O núcleo sobre alta temperatura e pressão e o material magmático, né, fazendo um movimento aqui, ó, né, em função dessa alta temperatura e pressão. E aqui, né, na crosta um ponto quente, né, um ponto de fissura, né, onde esse material ele pode vir a extravasar, tá ok? Tudo bem? Então vamos lá. Dinâmica interna da Terra, né? As consequências dessa dinâmica interna da Terra. Uma das consequências é justamente a chamada teoria da deriva continental. Essa teoria da deriva continental, ela foi criada, né, em 1912 por um cientista chamado Wegener, tá? Esse cientista, ele propôs que num passado geológico, né, há milhões de anos atrás, existia um único continente e que esse continente ele foi se separando, né, com o passar dos anos até se constituir nos continentes que nós conhecemos hoje, ok? América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida, tá ok? Essa teoria, chamada teoria da deriva continental por quê? É como se o barco, né, quando o barco está à deriva, significa que o barco está sem controle, né? O barco é levado pelos ventos, pelas correntes, tá? Não há controle, está à deriva. Então, a teoria da deriva continental, ela seria a explicação para que os movimentos, né, da nossa superfície terrestre fizessem com que os continentes se separassem, tá ok? Essa teoria, inicialmente, não foi aceita, tá? Ela não foi aceita inicialmente por conta, obviamente, de falta de confirmação científica. Embora o Wegener ele teria criado essa teoria com base em dados como a presença de rochas, do mesmo tipo de rochas em diferentes continentes, do mesmo tipo de animais, de fósseis de animais, de plantas, ok? Além do fato de que o recorte de alguns continentes, ele, segundo o Wegener, eles se encaixam, né? Isso aí. Então, o Wegener
supôs, né, que os continentes, eles inicialmente estariam juntos e depois se separaram. Então, com o passar dos anos, essa teoria foi comprovada, tá ok? Então eu tenho aqui um esquema, né, do que é a teoria da deriva continental. Por exemplo, eu tenho aqui a Pangeia, né, há 250 milhões de anos atrás, né, que seria o nome dado a esse supercontinente. Existia uma única massa continental e que, com o passar dos anos, ela foi se separando. No segundo momento aqui, eu já tenho uma separação desses continentes, né, formando dois, Laurásia e Gondwana, tá? Depois foram se separando, depois de 200 milhões de anos, a 135 milhões de anos, né, ele já cada vez mais se separando, os continentes, né, há 65 milhões de anos, eles já estão mais separados ainda, e atualmente há uma configuração já espacial dos continentes, que é o que a gente conhece hoje, tá ok? Então, essa teoria, na verdade, ela foi comprovada em 1960, através justamente da tectônica de placas, uma outra teoria que surgiu justamente para explicar, fundamentar a teoria da deriva continental. O que é a teoria da tectônica de placas, né? A teoria da tectônica de placas, ela diz o seguinte, ela explica os movimentos da deriva continental. Segundo os cientistas, né, e aí já há uma comprovação que vai justamente fundamentar a teoria da deriva continental, a nossa crosta terrestre, ela não é uniforme, tá? Ela não é toda inteiriça, ela é dividida em pedaços que se encaixam em placas, que se encaixam como se fosse um grande quebra-cabeças, né? Imagina um quebra-cabeças, né? Ele, ao juntar as peças se encaixam perfeitamente, então nós temos, né, a imagem, a figura montada. A mesma coisa é a crosta terrestre. Segundo os cientistas, né, a nossa crosta terrestre é dividida em placas. Na verdade, são 52 placas que chamamos de placas tectônicas. E essas placas, na verdade, acabam se encaixando, tá, como um quebra-cabeça. Lembrando, essas placas não são os continentes, são pedaços da crosta terrestre que se encaixam e em algumas partes os continentes estão sobre elas. Tem placas que são placas oceânicas, é só a superfície do oceano, tá ok? No caso, o assoalho oceânico. Então aqui eu tenho uma representação, tá, do que seriam as placas tectônicas, né? Elas são encaixadas umas nas outras, tá? E apresentam essas fissuras, esse encontro das placas. Nesse outro desenho aqui, eu tenho essa representação aqui. Eu não tenho as 52 placas, tá? Mas eu tenho aqui as mais importantes, tá ok? Então observem que é como se fosse o desenho mesmo de um quebra-cabeças, tá? E essas placas, elas estão em movimento. Olha só que interessante, né? A partir da teoria da tectônica de placas é que realmente se comprovou. Quando pegamos, por exemplo, o encaixe, né, da América do Sul, né? Vamos pegar aqui, ó, a América do Sul aqui, ó, com o continente africano, a gente vai acabar descobrindo, ó, vamos passar para essa outra imagem aqui, ó, aqui, ó, tá? A gente vai acabar descobrindo que num passado geológico elas estavam unidas, tá? E que foram se separando. Essas setinhas aqui, nessa imagem, elas indicam os movimentos das placas, tá? As placas, elas têm também um direcionamento, tá? Professor, mas quem é que empurra essas placas? Quem impulsiona essas placas? Quem impulsiona essas placas são as forças que vêm do interior do planeta, né? Ao que nós chamamos de correntes de convecção. Ó, eu voltei aqui nessa imagem que a gente usou lá na frente, ó. Lembra lá que essa imagem simula, né, a alta temperatura e pressão do núcleo sobre o manto, e no manto o material magmático aqui, ó, em movimento, tá ok? A mesma coisa acontece aqui, ó, nessa ilustração, ó. Eu tenho aqui placas, né, a litosfera, eu tenho placas diferentes, eu tenho aqui o manto, alta temperatura e calor, lembrando, e existe um movimento de convecção, a chamada corrente de convecção. Esse material magmático, ele fica circulando, né, fica circulando e gerando movimento no manto do planeta, tá? Imagine, temperaturas a mais de 4.000 graus Celsius, né?
a temperatura muito elevada, o material magmático ele fica em movimento, tá? Igual quando a gente coloca lá a água para ferver, para fazer o café, né? Chega uma determinada temperatura que a própria água, né, começa a borbulhar, né? Cria um movimento. Então, a mesma coisa é aqui. Eu tenho aqui essas correntes de convecção que em algum momento elas se encontram, né? Elas raspam, elas impulsionam as placas tectônicas em diferentes direções. Então, quando essa corrente de convecção impulsiona as placas, ó, aqui eu tenho o movimento, ó. Essa corrente empurra para cá e essa daqui empurra para cá. Então a placa ela se desloca. Ó, é uma peça de quebra-cabeça. Então uma força muito intensa impulsiona essas placas. E ao movimentar essas placas é que dá origem à teoria da tectônica de placas e o que justifica a teoria da deriva continental, que os continentes num passado geológico se moveram. Aqui, ó. Aqui eu tenho também, ó, esse encaixe, né, perfeito, né? Isolamos aqui a parte da América do Sul e parte do continente africano. E aqui, ó, há um encaixe quase que perfeito. Mas por quê? Porque realmente eles estavam juntos, né, num passado geológico e foram se separando, né? A África foi para o sentido leste, né, e a América do Sul para o sentido oeste. Aqui, ó, aqui eu tenho um encontro, ó, o que nós chamamos aqui nessa linha pontilhada chamada de cadeia mesoatlântica, na verdade é um falhamento, né, um encontro de placas. E essas placas, ó, uma vai para leste e a outra vai para oeste. Então elas se separam, tá? E continuam se separando até hoje, é verdade, né? Segundo os cientistas, a partir de imagens de satélites e sensores, a gente sabe que as placas tectônicas, vamos pegar o caso aqui da placa africana e a placa sul-americana, tá? Elas têm nomes. Essas placas, elas se distanciam cerca de 3 centímetros ao ano. Então observem, a África e a América do Sul, vamos pegar aqui o Brasil, né? O litoral brasileiro, o Nordeste brasileiro, o Brasil, ele continua se separando da África cerca de 3 centímetros ao ano, tá? Ah, é muito pouco? É, mas num tempo geológico, daqui a milhões de anos, né, os continentes vão estar em outros lugares, né, em outras posições que não as de hoje, tá ok? Aí nós temos aqui o movimento das placas tectônicas. Ó. Basicamente, as placas tectônicas elas têm 3 movimentos, né? O movimento convergente, né? Ó, que convergem, ó, uma vai de encontro à outra, tá? Uma bate com a outra. Aí se a gente tem uma mais resistente, uma mais espessa, uma passa, né, por cima da outra, tá? Esse movimento aqui é importante porque é ele que vai formar as grandes cadeias montanhosas, né? Os movimentos convergentes das placas. Eu tenho o movimento divergente, tá? O movimento divergente é aquele onde uma placa segue no sentido contrário da outra, se separa, se afasta. É o caso aqui, ó, do Brasil, né, da América do Sul com o continente africano, tá legal? E aqui eu tenho um outro movimento chamado transcorrente ou também chamado de conservativo, tá ok? Esse movimento transformante aqui, observem que uma placa raspa lateralmente na outra, um segue o sentido e esse segue o outro, tá? A placa lá de San Andrés, né? A placa, o que nós chamamos de falha de San Andrés, ela segue esse sentido aqui transformante ou transcorrente, ou mesmo conservativo, tá? Pode receber esses 3 nomes, transformante, né, transcorrente ou conservativo. Essa daqui raspa lateralmente. Convergente, uma colide com a outra, divergente, uma se afasta da outra, e transformante, uma raspa lateralmente na outra, tá ok? Então esses movimentos, que são os movimentos das placas, né, que vem dessa força interna do planeta, né, do núcleo e do manto, através das correntes de convecções, são esses movimentos que na verdade acabam criando, né, o que nós chamamos de relevo terrestre, né? O que é o relevo terrestre? O relevo nada mais é do que as alterações na superfície terrestre, as diferentes formas, né, que a superfície terrestre apresenta em função justamente dessas ondulações, desses movimentos que vêm do nosso planeta, tá ok? Agora, nós vamos para o vulcanismo. Vulcanismo. O vulcanismo ele também tem uma importância muito grande na constituição do relevo terrestre, né? O que é um vulcão, né? O vulcão
nada mais é do que uma área, um ponto na superfície terrestre. Geralmente o vulcão ele se forma numa área de encontro de falhas tectônicas, tá ok? Observem aqui, ó, nessa imagem aqui eu tenho o globo terrestre e representando aqui essa linha aqui em azul com amarelo aqui, essas linhas representam os limites das placas tectônicas, tá? E os pontinhos aqui, os triângulos em vermelho, representam vulcões, tá? Vulcões. Então observe que 99% dos vulcões eles estão no encontro dessas placas tectônicas, tá? Alguns outros vulcões eles podem se formar no que nós chamamos de ponto quente. Isto é, às vezes na superfície existe uma fissura, uma pequena fissura por onde o material magmático chega à superfície, tá ok? E aqui eu tenho um exemplo da constituição de um vulcão, né? Eu tenho aqui a câmara magmática, eu tenho a chaminé, né, por onde são expelidos gases, rochas, né, e o material magmático, né, até quando ele está no interior do planeta, ele é chamado de magma. Depois que ele é expelido, ele é chamado de lava vulcânica, tá? Obviamente, existe uma ação muito forte vinda do interior do planeta para que haja a ruptura, né? E esse material magmático, ele, por essa fissura, por essa ruptura, ele chega à superfície terrestre, tá ok? Nós classificamos os vulcões em 3 tipos, tá? Os vulcões extintos, tá? Aqui é um vulcão extinto, tá? Vocês possivelmente devem conhecer esse vulcão. Esse vulcão, ele, depois de muito tempo, né, foi comprovado que é um vulcão, é o maciço, né, de Itaúna, né, no município de São Gonçalo. É um vulcão extinto, tá? Nós temos vários outros aí, nós temos em Nova Iguaçu, temos em Cabo Frio, né, em Minas Gerais, em Poços de Caldas. Existem vários vulcões espalhados pelo Brasil. Todos os vulcões no Brasil são vulcões extintos. O que é um vulcão extinto? É um vulcão que já não tem erupção vulcânica já há milhões de anos, tá ok? Tudo bem? E existe um vulcão adormecido, né? É um exemplo aqui, ó, desse vulcão adormecido. O que é o vulcão adormecido? É aquele que momentaneamente, temporariamente, ele fica sem erupção vulcânica e de uma hora para outra ele vai lá e começa a expelir gases, né? Ele entra em erupção, tá ok? Então ele fica anos e anos e anos sem nenhum movimento, né, de erupção, e de uma hora para outra ele acorda, né? Ele é o vulcão adormecido. E existe o vulcão ativo, né? Esse aqui é a foto, por exemplo, de um vulcão ativo, né, que ele está em constante erupção, tá? Recentemente nós tivemos aí o Krakatoa, né, inclusive foi filmado, né, o momento da erupção vulcânica. Então, no mundo inteiro nós temos, né, diversos vulcões ativos, ok? Existe principalmente numa região do globo chamado Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Que fica aqui no Oceano Pacífico, que pega essa área aqui, ó, tá? Que pega toda essa área aqui, né? Ó, lembrando aqui, ela pega do lado de cá também, ó, na costa oeste, né, da América, e a costa leste, vamos dizer assim, da Ásia, tá? Ok? Então essa região aqui forma um arco chamado Círculo de Fogo do Pacífico, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Os terremotos também, eles representam uma das forças do planeta responsáveis também pela constituição e formação do relevo terrestre, tá? Assim como a tectônica de placas, assim como os vulcões, tá? Que criam as montanhas, que criam as formas do relevo. Os terremotos também são possíveis de criar formas do relevo terrestre, tá? O que são os terremotos em si? Os terremotos são vibrações, tá? São vibrações que acontecem no interior do planeta, geralmente no interior do planeta, e que são sentidos na superfície terrestre. Nós chamamos de abalos sísmicos, tá? Quando há uma liberação de energia muito intensa, e aí nós temos a Terra treme, né? Um abalo sísmico, tá ok? Geralmente os terremotos, eles acontecem no encontro de falhas, tá? Quando há acomodação de falhas, uma falha se desloca, né? Imagina, uma falha raspa na outra, colide com a outra, ou mesmo cede, e aí o que acontece? Há uma liberação de energia através de ondas sísmicas gigantescas, tá? E que essas ondas sísmicas, elas vão chegar, essas vibrações vão chegar na superfície terrestre, e aí a superfície terrestre, ela, obviamente, ela vai
tremer em função dessa liberação de energia, ok? Na constituição de um terremoto nós temos duas áreas principais, o chamado hipocentro. O que é o hipocentro? É lá dentro, né, da no interior da crosta, tá? Lá no interior da crosta, onde há a liberação de energia, é o ponto inicial da liberação de energia. Geralmente fica lá no interior da crosta, ok? Aí depende muito da profundidade. Então, aqui é que libera a energia. O hipocentro é onde justamente teve origem o terremoto. E o epicentro, na verdade, é o local da superfície terrestre aonde é sentido com maior intensidade, com maior magnitude essa liberação de energia, tá ok? Então eu tenho aqui a foto de baixo, tá? Um terremoto, tá? E as consequências, né? Os prédios aqui, a grande maioria, né, acabou tombando, né? Porque não foram, não esperavam de repente, né? A construção não esperava o terremoto, ou essencialmente alguma coisa na construção, ou não conseguiu manter os prédios em pé, tá ok? Quando um terremoto ele acontece no fundo do mar, né, numa placa oceânica, a liberação de energia também ela se propaga pela água, tá? E aí ela forma o que nós chamamos de tsunami, né? Que é aquela onda chamada onda de Porto, é aquela onda gigantesca que vai, na verdade, ganhando altura a partir do momento em que vai chegando à linha da praia, isto é, a onda ela aumenta porque ela perde profundidade. Então, essas ondas elas são devastadoras, ok? Aqui eu tenho uma foto lá na Indonésia, né, no tsunami de 2004, tá? Milhares de pessoas morreram na Ásia, no Oceano Índico, no Oceano Pacífico, em função de um tremor de terra que aconteceu, tá ok? Então, não sei se vocês recordam o tsunami lá de 2004, tá bom? Ok? Aí aqui eu tenho, né, algumas situações envolvendo os terremotos, inclusive no Brasil, né? Primeiro eu tenho aqui um aparelho, né, que mede a intensidade, né, do terremoto, né? O tremor de terra ele é medido através do que nós chamamos de escala Richter, tá? A escala Richter ele mede a magnitude, né, do tremor de terra, a intensidade do tremor de terra, tá ok? Ela varia até 7, 8 pontos na escala Richter, tá ok? Quanto maior a intensidade do terremoto, maior o seu poder de destruição, tá? Ok? Aqui eu tenho também uma configuração, né, do nosso planeta, né, do globo terrestre, onde há em destaque em verde, né, a ocorrência dos terremotos. Observem que os terremotos seguem o mesmo caminho lá dos vulcões, né? A maior parte dos terremotos acontece no encontro das placas tectônicas, ok? Então isso é fato, tá bom? Aqui eu tenho no Brasil, né? Às vezes o pessoal costuma falar assim, no Brasil não tem terremoto, né? No Brasil não tem terremoto. Tem sim, nós registramos terremotos sim, tá? Aqui eu tenho terremotos, mas os terremotos que acontecem no Brasil geralmente são ou porque eles acontecem, né, em outros países vizinhos nossos. Por quê? Porque o Brasil ele está no centro de uma placa tectônica, tá? Aqui, ó. Se a gente for analisar aqui, vamos pegar essa imagem aqui, o Brasil está no centro de uma placa tectônica, tá? Quem sente mais a vibração é quem está na borda da placa tectônica. Então, no caso aqui, esses tremores de terras aqui, registrados a partir justamente desses pontos em vermelho, eles representam, né, tremores que foram sentidos por acomodação de solo, por acomodação de rocha, ou então lá na placa, né, uma pequena fissura pequenininha, houve a acomodação dessa fissura e aí houve a liberação, tá ok? Estudam-se também a questão da própria exploração do petróleo, né? Como ele acontece também em alto mar, o petróleo offshore, ou então dentro do continente, isso também pode causar, por exemplo, uma acomodação de solo, tá? Mas isso aí, existem estudos que comprovam que são poucas as causas, mas é importante a gente validar também
essa informação, tá ok? Então, por conta disso, o Brasil, nós registramos poucos tremores de terra, porque o Brasil está no centro de uma placa tectônica. Se o Brasil estivesse lá na borda, né, nos limites das placas, a intensidade dos terremotos seriam bem maiores, né? Por exemplo, aqui na América do Sul, aqui eu tenho a placa sul-americana e a placa de Nazca, tá? Uma placa que está aqui do ladinho, a placa sul-americana, que está o Brasil, e a placa de Nazca. No encontro dessas placas aqui é que tem a grande cadeia montanhosa chamada Cordilheira dos Andes, tá? A Cordilheira dos Andes é uma cadeia montanhosa que foi formada a partir do encontro, né, convergente de placas, a placa sul-americana e a placa de Nazca, ok? Então, nossos países vizinhos, o Peru, o Chile, eles na verdade eles registram muito mais tremores de terra do que necessariamente o Brasil, tá bom? Aqui eu tenho, né, por exemplo, um terremoto que aconteceu em Pisco, né, lá no Peru, tá? Aconteceu no litoral, e as vibrações foram sentidas no Brasil, tá? Foram sentidas no Acre, foram sentidas, né, no estado do Amazonas, tá? Então, só para a gente ter uma ideia de que olha a distância e a vibração ainda chegou, o terremoto ainda foi sentido no Brasil, tá bom? E aqui eu tenho uma imagem, né, do terremoto mais violento, né, que já se tem notícia na história. Foi em 1960 no Chile, tá? Esse terremoto, né, olha só essa imagem aqui, né, fortíssima essa imagem. Esse terremoto ele alcançou 9,5 na escala Richter, tá? Foi na verdade considerado aí o terremoto de maior intensidade registrado até hoje, ok? Tranquilo? Então, até a próxima aula aí. Obrigado.